Gente, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live com uma palestra de uma economista muito renomada. Ela é de Minas Gerais, mas o assunto é muito interessante porque envolve o Brasil e os municípios do Brasil, não só o estado de São Paulo. E o nome dela é Eulália Alvarenga, economista, ex-conselheira do Corecon de Minas Gerais, ex-presidente do Sindecom de Minas Gerais. Ela é palestrante, professora de economia, especialista em gestão pública e direito tributário, diretora da ASENG, que é a Associação dos Economistas de Minas Gerais, autora de livros e artigos para jornais e revistas. Minha querida Eulália, economista Eulália, agradeço muito a sua presença, agradeço muito a sua participação, disponibilidade em nos atender, e você vai começar a palestra com o título O Município na Federação, a proposta de extinção de municípios, PEC 188/2019, é válida? É com você, Eulália. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço muito o convite, fiquei muito honrada. Agradeço muito a comissão, né, da Mulher Economista, do Corecon São Paulo, a minha amiga do peito, Nancy. A gente tem uma história de lutas, de estudos, de viagens, de congressos, e agradeço muito a oportunidade, porque esse tema, eu acho que é um tema que a gente tem que nos colocar, os conselhos, os economistas. Agradeço a presença de todos e todas, e a gente vai discutir o que a gente pode acrescentar. Inclusive, eu acho que os conselhos podem fazer uma discussão mais técnica a respeito, sem ser a parte política, né? Porque fala que vai extinguir municípios, aí vai ter, eu vou deixar de ser prefeito, tem um punhado de coisa, de ações envolvidas. Então, o que aconteceu? O governo federal apresentou ao Congresso, em novembro de 2019, a proposta de emenda à Constituição PEC 188, né? Essa PEC é chamada do Pacto Federativo. E ela prevê, entre outras coisas, a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e com arrecadação própria inferior a 10% da receita total. Então, isso seria em relação a essa receita total, a receita da arrecadação de 2023, e a incorporação seria a partir de 2025. Então, quem não atingia a 10% de arrecadação própria seria extinto. Como assim? Passar uma régua em todos os municípios brasileiros, e a gente sabe que os municípios brasileiros são muito heterogêneos, né? A gente não pode comparar o município do interior de São Poulo com o município do interior do Amazonas. Então, não é essa a situação. Então, nesse contexto, a gente analisou, tem um pouco mais de 1.250 municípios, com 5 mil habitantes, e quase 1.200 deles não atingem os requisitos da PEC 188. Então, a gente tem mais ou menos com essa extinção nos estados, eu vou dar uma olhadinha aqui, 228 no Rio Grande do Sul, 223 em Minas Gerais, 135 em São Paulo, 100 no Paraná, em Goiás, 93, no Piauí, em Tocantins seria 66, na Paraíba, 68, no Rio Grande do Norte, 48. Então, a gente tem uma extinção assim, passando a régua nesses municípios brasileiros. Agora, como são esses municípios que foram criados? A maioria deles foram criados um pouco na década de 60 e outros a partir da Constituição de 88. Vocês terem uma ideia, tem o menor município do Brasil, ele fica aqui em Minas Gerais, é Serra da Piedade. Ele tem simplesmente 776 habitantes. Imagina um prédio, São Paulo, no tamanho de São Paulo, aqui em Belo Horizonte tem prédio com mais de 5 mil habitantes. Então, o município tem somente 776 habitantes. Borá, em São Paulo, tem 838 habitantes. Aí vocês pensam a estrutura que tem esses municípios para
para ter um município, né? Tem de ter executivo, legislativo, tem de ter tem secretário de educação, secretário de finanças, tem de fazer toda aquela parte burocrática para entregar a documentação ao Tribunal de Contas. Aí vai, em Mato Grosso também tem um município que chama Araguainha, tem 946 habitantes. No Rio Grande do Sul, Engenho Velho tem 982 habitantes. Esses dados de habitantes eu tirei do IBGE de 2019. Então, o que aconteceu? Na distribuição, esses municípios vivem da transferência federal, do Fundo de Participação dos Municípios, que é um fundo criado pela União, do qual os municípios participam da arrecadação da União, principalmente do IPI e do imposto de renda, só sobre impostos e não tributos, né? Porque a parte da tributação, os tributos são impostos, taxas e contribuições. E a União arrecada muito mais pelas contribuições, né? Então, a média de distribuição do SPM em 2018 ela distribuiu do SPM em 2018 93 bilhões e 400 milhões, aproximadamente. Então, a média geral, você pegar esse valor e dividir por número de municípios, dá R$ 2.408 reais por habitante. Mas quando você começa a segregar isso, a olhar um olhar mais aprofundado, você vai ver que os municípios de 500 mil a 1 milhão de habitantes vai receber somente R$ 177 reais por per capita. Então, as cidades maiores vão receber uma parcela per capita muito menor com aquelas cidades menores. Por você ter uma ideia, como eu peguei Serra da Piedade, Minas, que é o menor município do Brasil, ela teve uma transferência de SPM que é 10 mil reais por habitante, enquanto a cidade de 500 mil habitantes a 1 milhão teve uma média de 170 reais por habitante. Aí que a gente vai perguntar, mas o que é o município no Brasil, né? Vamos passar uma história. Então, com a Constituição de 88, lá no artigo 18, ela fala que a Organização Política Administrativa do Brasil, ela é uma república, compreende a União, Estados e municípios, todos autônomos. Então, para ter autonomia, você tem de ter o quê? Recursos. Por autonomia não rima com a política de Pires na mão, não é? Então, nós temos no Brasil diversas realidades, conjunto muito heterogêneo de municípios, e esse modelo de federação no Brasil é um modelo único no mundo, essa trina. Então, quando você viaja, vai fazer alguma palestra fora, para você explicar como que é a federação brasileira, é muito difícil, as pessoas ficam muita dificuldade para entender. Mas, e voltando lá à Constituição de 88, o que aconteceu? Ela descentralizou a prestação de serviços, né? A saúde, a educação. Ela transferiu para os municípios essa parte, sem contrapartida de recursos, que foi um golpe já ao Pacto Federativo. Então, esses governos subnacionais, que não vão possuir fontes independentes de receitas, eles vão ficar sobre o quê? Vai ficar sob o jugo da União. Então, vai ser a velha política de Pires na mão. Você tem as transferências obrigatórias, mas aquelas transferências não vão dar condição para aqueles municípios sem ter uma transferência voluntária da União. Então, o que a gente vê agora? A União vai transferindo, nesse período de 88 para cá, principalmente na década de 80, 90, ela transferiu todos, progressivamente, né, a responsabilidade do financiamento de programas sociais aos municípios, sem contrapartida de recursos. Então, o que o município vai ter? Aquele certos, né, e crescentes dispêndios, e inserta suas receitas, porque tem as DRUs, né? A DRU que vai ficar. Mas eu gostaria, Nancy, não sei se seria, para a gente fazer o que é esse município, como foi criado esse município no Brasil, como que a história se criou, né? Então, o nítido que a gente vê nessa história dos municípios é uma concentração, uma dependência do governo central. Então, como podemos fazer que essa federação trina tenha autonomia,
que seja administrativa, política, financeira, se ela simplesmente depende da União para passar os recursos para ela. Eu acho importante a gente discutir isso, porque o pessoal está discutindo reforma tributária, mas a gente tem que discutir que federação queremos, porque antes da reforma tributária a gente tem que fazer o que a gente vai querer. Vai manter os municípios assim? Qual vai ser o modelo que vai nos atender? Né? Que federação queremos? Então, a Federação Brasileira, que foi criada em 1891, ela não nasceu numa colisão de forças, mas foi uma decisão de cima para baixo, para administrar o vasto território brasileiro. Né? Então, estamos na República Velha, lá até 1930, só tem a economia primária, né? Exportadora, cafeeira. Né? Então, o governo central era relativamente fraco. O que predominou? As províncias, principalmente em São Paulo, Minas, né? Principalmente São Paulo, que dava as cartas, né? na República Velha. Depois vem a ditadura Vargas, até 46. Então, aí centralizou mais o poder na mão da União. A Constituição de 46, que é mais democrática, foi uma fase de descentralização, né, para os municípios, mas foi uma fase sempre muito pequena, porque veio o regime militar de 64. Então, vão centralizar 2 décadas de centralização de recursos. Principalmente a primeira metade, né, que vem a reforma fiscal, que ainda é hoje o Código Tributário Nacional, que é a Lei 1172 de 66, que ainda rege o sistema tributário brasileiro. Então, vai haver concentração de receitas na mão da União, e, com isso, o poder central vai ter o controle político e social que o regime necessitava. Aí, para o nosso amigo de Poços de Caldas, as instâncias hidrominerais vai ser indicação política, as capitais vai ser indicação política, então os municípios não têm independência. Aí vem a Constituição de 88, né, trina, formada, que é a autonomia, e a descentralização, que a Constituição de 88 foi esculpida na Constituição de 88, ela não vai se efetivar. Porque é um componente importante, né, de aumentar o poder do povo. Por quê? Porque o povo vai cobrar ali do prefeito, onde ele está mais próximo. Né? Aquela velha história, a gente não vive na União, né? A gente vive no município. Então, a nossa realidade mais próxima está ali. E não vai, com a Constituição de 88, não vai essa independência dos municípios não vai ser efetivada. Então, é isso que a gente tem hoje. Então, é isso que eu queria já a gente conversar sobre isso. Que município nós temos, né? Então, vem as receitas dos entes federativos que foram esculpidos na Constituição de 88, né? Que vem as competências tributárias bastante precisas de cada ente. Mas fica vago e que estabelece a distribuição de tarefas entre os entes da federação. Então, eu tenho as receitas dos municípios, as receitas da União, receitas do Estado, mas a distribuição de tarefas não fica claro. Então, para a União, lá no artigo 100, nós temos imposto de importação, imposto territorial rural, que é outro problema sério, que a União deveria olhar. O imposto territorial rural não se tributa quase nada de imposto territorial rural no Brasil, é um problema sério, a alíquota mínima, a União não dá o mínimo de atenção para esse tributo. Tem o imposto sobre patrimônio e renda, né? Imposto sobre IPI, o imposto sobre crédito, câmbio seguro, e o imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não foi implementado, né? Que está lá na Constituição desde 88, mas não foi implementado. Mas o que vai acontecer? Desses impostos, a União vai fazer o quê? Uma reforma tributária, ela vai começar a arrecadar sobre contribuições. E sobre contribuições, ela não é obrigada a repartir para os entes subnacionais. Então, os estados e os municípios, tanto o SPM como o SPE, vão participar só desses 2 impostos, só da repartição dos impostos. E, com isso, também a gente precisa discutir nos municípios que vai a competência dos estados. Então, o ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços, o ITCD e o IPVA. O IPVA já é tranquilo, que é 50% dos municípios, 50% da arrecadação para o município, então é tranquilo,
entre aspas, porque não sei se aconteceu em São Paulo, aqui em Minas, porque um tempo atrás, você ia lá, pagava seu IPVA, no banco já ia 50% do município, 50% do estado, de acordo com onde o carro estava registrado. Um tempo para cá, o Estado não mudou a regra, passava o dinheiro para o Estado para depois passar para o município. E houve uma redenção desse dinheiro também aqui. E o ICMS, a cota parte do ICMS, nós vamos ter que discutir isso também, é 25% da arrecadação dos estados. E esse 25% que é distribuído para os municípios. Aí já começa a nossa federação. Porque cada estado tem como calcula esse valor adicionado fiscal, esse 25% que vai passar para os municípios. Mas o total que o estado vai passar é 25%. Então, o município A, B, C, D vai depender do movimento econômico dele. Mas os pequenos municípios já têm um índice dele lá, que independe do movimento, ele vai ter aquele índice, que esteja lá, vamos supor, não é o valor, mas o percentual, 2%, por exemplo. Então, independente do movimento, dos 25%, ele vai ter um percentual. Não é 2%, porque esse percentual milésimo dá um valor altíssimo. Então, esse município que vai ter essa transferência, de qualquer jeito, ele vai tirar dos grandes, porque ele tem um valor, um percentual mínimo sobre a arrecadação de 25%. Então, se ele recebe 100, 25% é para o Estado, se dá para os pequenos um percentual fixo, vai sobrar menos para as cidades. Por isso, aquela receita per capita que eu falei para vocês ser bem diferente, essa transferência per capita, tanto do FPM como do ICMS, para os municípios. Tanto nós temos também uma certa divergência, por exemplo, Paulínia, em São Paulo, é um município que tem uma refina de petróleo, ela tem uma quarta parte do ICMS muito alta, né? Então engessa também o município. A gente também é outra parte de gestão que a gente pode ver também, que a gente tem que resolver isso, que tem que ter uma percentual para a educação, um percentual para a saúde. Mas se o município já conseguiu melhorar a saúde, a educação, ele não pode, ele tem de aplicar na saúde. Aí o pessoal brinca, daqui a pouco tem de importar a criança, porque tem de ter 25% na educação. Então, tem município que 25% é muito, tem município que 25% é muito pouco. Então, nós temos essas disparidades na administração. E com a Constituição, lá no artigo 156 da Constituição, total, o que vai para os municípios na parte tributária. É o IPTU, Imposto Territorial, Predial e Territorial Urbano, o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos e as taxas, né, que pode ser cobrado nos 3 níveis de governo. Aí que entra a parte da gestão dos municípios pequenos. Muitos deles fazem vista grossa em relação ao poder de arrecadação. Muitos não têm uma parte tributária, eles não querem cobrar IPTU, ISS, às vezes, eles não têm, atividade econômica lá, ISS pode ser risório, mas eles fazem alíquota mínima, né, ou fazem guerra fiscal. Então, é um problema muito sério, porque tem município que o código tributário deles, eu conheço até de municípios médios, o código tributário deles só paga o pequeno, porque um grande vai lançar e não vai pagar, porque o código tributário dele é totalmente fora da legalidade. E tem o ITBI. O ITBI é um imposto que tem que ser cobrado, tem que fazer um estudo do valor de mercado, é diferente do IPTU, não é o valor do IPTU. E eu conheço vários municípios que quem dá o valor do ITBI é o cartório. Quer dizer, a competência que foi dada pela Constituição está sendo feita por terceiros. Então, essa realidade dos municípios, a gente tem de ser colocado, porque também, está vindo muito FPM, cota parte CMS, vou cobrar IPTU aqui não não cobramos IPTU, ou se não, irrisório, que não vale a pena nem para rodar o cadastro do IPTU, não paga. Então, essa parte de gestão dos municípios também é muito temerária. Não é só município pequeno, município médio, município grande, eu já tive oportunidade de ver. Então, o FPM, como já fechando, né? O FPM é só sobre os impostos, né? Principalmente imposto de renda e IPI.
O IPI é um imposto regulatório, o governo pode mudar ele o dia que quer, você pode ver que ele muda o IPI, tira o IPI de carro, o município perde do 100, já fez lá no seu orçamento, ele perde aquele recurso, né? O FPM vai cair. A cota par do CMS, que é 25% para todos, o IPVA é 50%. Então, essas partes, né, repartição dessas receitas, elas foram desfiguradas, né, abandonadas ao longo desses anos, com a criação de contribuições, né, pela União, que não são repartidas com os entes federados. Então, a União começou a arrecadar mais contribuição sobre lucro, contribuição sobre várias coisas, e não vai partir. Então, agora eu trouxe para vocês a participação da arrecadação tributária de 2017 e 2018. A União fica com quase 70%. Os estados, pouco mais de 25%, e os municípios arrecadam aí 3,2%, 3,6%. Aí tem que levar em conta as grandes capitais, né? São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, por exemplo. Belo Horizonte tem receita própria mais de 60%, né? De ISS, TBI e de IPTU. Rio de Janeiro, São Paulo, são municípios que têm atividade econômica. Mas municípios médios, vocês podem ver também que a situação deles, às vezes, não muda muito desses municípios pequenos também, não. Porque o poder ali no município está na mão daqueles que têm atividade econômica no município. Então, para eles não interessa legislar sobre isso, né? Então, a gente vê algumas conclusões que o financiamento do Estado via arrecadação tributária deveria permitir que os governos locais, né, cumprissem as 3 funções essenciais, que são garantir a realização do bem comum, ser instrumento de distribuição de renda, indutor do desenvolvimento social, o que não ocorre devido à concentração dessas receitas na mão da União, quase 70%. E como as obrigações, as transferências obrigatórias são calculadas só sobre os impostos, né, imposto de renda e IPI, a situação dos municípios se agravam. A União vai aumentar a receita, como eu falei com vocês, de contribuição. Então, o que vão ter? Da situação vão ficar assim, municípios suficiente que vivem só de repasse, só vivem, eles não têm receita própria, quase zero. São incapazes de prover os recursos. Então, eles não vão ter legitimidade, porque é aquilo que eu falei, a falta de geração de recursos próprios impede a incorporação na prática como ente federativo. Se ele não tem recurso, então ele não detém receitas próprias suficientes para financiar a execução de serviços públicos. Aí que começa a discussão, que a gente tem de ver. Esses municípios são financiados, como eu estava até conversando antes de começar a live com o meu colega Ferrão, eles são financiados pelos outros municípios. Agora, é um vespeiro? Porque o que acontece? Tem muitos municípios, que é o que eu falei, tem menos de 5 mil habitantes, mas eles são um município muito importante para aquela região. Mas tem municípios que não se sustentam de jeito nenhum, que poderiam ser o quê? Um distrito, ter uma subprefeitura, para não precisar de ter aquela estrutura pesada lá de prefeito, vice-prefeito, motorista do prefeito, secretário do prefeito, secretário de educação. Um município com 1.000 habitantes, ter esse tanto de gente e ter a mesma estrutura de entregar documentos para os tribunais de contas. Então, é uma situação que a gente tem de realmente ser discutida. Mas não pode discutir, pensar que o Brasil é tudo igual, né? Que os municípios são todos iguais. Não é bem isso. Eu até brinquei, não dá para passar régua, de falar, a partir de agora, vão passar a régua aqui, quem tem menos de 5 mil habitantes e tem menos de 10% de receita própria, nós vamos acabar com eles. Não é por isso, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de criar ações dirigidas ao desenvolvimento da capacidade dos municípios, de administrar, de se autofinanciar, das suas atividades, né, urbanas e sociais. Modelo descentralizado de administração pública. Precisamos de uma reforma tributária, sim, com base que proporcione, né, a implementação de políticas públicas que assegurem o direito das pessoas que vivem nos municípios, né? Para que a gente seja uma verdadeira federação. Então, a gente tem propostas, tem de discutir, eu acho que isso não pode ser passado, agora com essa pandemia, a PEC já ia ser votada esse mês, eu vi que o presidente do Senado falou que não vai votar esse mês, que vai suspender, mas está lá para ser votada, pode ser votada qualquer dia. Mas quem sabe disso? Quem anda estudando sobre isso? Eu acho, Nancy, que os conselhos regionais poderiam dar uma boa
orientação nisso, de estudar, porque tem Minas, São Paulo, são muitos municípios, mas tem estado que tem só 5 municípios nessa situação. Então, o pessoal poderia ver, fazer um estudo mais aprofundado, sem aquela paixão política, porque realmente vai perder cargo de prefeito, vai perder secretário, e vai ter aquele poder oligárquico local, né? Mas isso vai depender da federação que queremos, eu acho que cada um tem da sua parte, mas não é também igual a PEC que está lá, vamos passar a régua, todo mundo quer menos de 5, não tem 5 mil habitantes, não tem 10% de receita própria, vamos passar a régua. Não, vamos ver por que não tem receita própria. Se é por incapacidade de gestão, se é problema político, por quê? Que às vezes lá só mora aposentado, não tem uma atividade econômica, mas ele poderia ser um município, não dá para fazer uma administração regional, né? A gente tem proposta, já não dá mais esse modelo de cidade, o meu município. Você vê na pandemia, regiões metropolitanas têm de conversar. Então, a gente pode fazer um punhado de regionalização, de administração mais moderna, que não fica nesse aqui é meu, aqui eu mando. Então, eu acho que isso eu queria conversar com vocês. Eu tenho algumas propostas, mas queria ouvir também experiência, alguém que queria conversar. E ver se Nancy também marcou o prazo, Nancy, para a gente não estender muito, né? Porque o assunto é muito dinâmico, tem muita coisa para ser discutido, que a gente que isso seja a primeira discussão, que a gente possa depois aprofundar. Eu até fiz uma pergunta, dizendo o seguinte, doutora Eulália, se tem informação se o Congresso está com a tendência a aprovar essa PEC. Eu gostaria apenas de falar o seguinte, o Conselho está de parabéns por colocar esse assunto. Importante lembrar as palavras da doutora Eulália, dizendo o seguinte, as pessoas não estão sabendo, mas ela está pronta para votação. Quem tem ótimas informações aí é a nossa ex-prefeita, Gisele Tonks, que é lá de Lourdes, e é uma cidade com mais ou menos 2 mil habitantes, menos de 5 mil habitantes, né? Eu me lembro apenas que o Geraldo Alckmin, quando essa PEC foi lançada, ele esteve numa reunião da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, e perguntaram isso a ele. Ele falou, olha, eu acho que a população está muito preocupada com prefeitos e vereadores que ganham, que têm salário, né? E antigamente ele, inclusive, quando foi vereador, parece que não ganhava, então é isso que está me parecendo que preocupa a população, foi o que ele disse. Mas a Eulália está nos colocando também esta questão de que os impostos arrecadados, apesar de nós termos a lei de responsabilidade fiscal, que exige que sejam cobrados os devidos impostos, IPTU, etc., revisão da planta genérica de valores, enfim, mas, apesar disso, ainda são hipossuficientes, vamos dizer assim. Né? Então, de fato, essa discussão, doutora Eulália, é muito importante, precisamos discutir sim, não é? Mas fica a minha pergunta, acha que o Congresso tem a tendência a aprovar isso, do jeito que está? Ora, eu vou chamar a Eulália mesmo, Marilene, colegas aqui. Marilene, eu não tenho essa informação. Eu sei que teve a pressão da Frente Municipal dos Prefeitos, né, que o Senado falou que não colocaria agora, por esse momento, em votação. Mas a PEC está lá, então, sim, eu não tenho essa informação. Eu sei que tem a pressão dos prefeitos, mas é dos questionamentos, né, colocado pelo ministro da Economia, pelo Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um defensor que tem que extinguir esses municípios. Então, eu acho que tem alguns que realmente não têm condição de ser município, mas eu acho que não é por aí, passar a régua nesses municípios todos. Eu creio que isso tem que ser discutido, tem que ser um trabalho sério, município por município, porque a realidade de um município não é igual a outra, né? A gente tem município aí que está, de 5 mil habitantes, que está a 200 quilômetros de uma cidade, né?
Então, a gente tem de ver isso, tem de estudar essa parte toda e também tentar ver se esses municípios fazem, porque realmente fazem vista grossa. Marilene, você vê o Código Tributário desses municípios, você chora, porque eles não têm legalidade. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Eulália, minha querida, um abraço enorme, Paulo Brasil falando, tudo bem com você? Quem está aí, Paulo Brasil, o cara entende tudo. Oi, meu amigo, tudo bom? Como é que você está, Eulália? Tudo bem? Desculpe os colegas eu deixar o abraço para Eulália e para todos. Há muito tempo que nós não nos falamos. Me perdoem ser assim, informal. Até de camiseta eu estou. Não, nós estamos todos informais aqui, Paulo, é isso mesmo, é uma conversa mesmo. Então, Eulália, esse tema, na verdade, que você está trazendo, ele pode ser objeto muito mais do que, não desmerecendo, mas uma colocação como você faz aí, mas acho que até de um seminário, né? Porque ele envolve 5.570 municípios. Sim. Né? Dos quais 80% deles não têm capacidade de arrecadação. Contribuindo um pouco com o seu excelente trabalho, com uma série de coisas que eu anotei aqui, foram criados na Constituição de 1988, 1.179 municípios. Após a Constituição de 88, mais 1.378 municípios. Nós que estamos nessa linha na administração pública, seja na área tributária, seja no controle externo da administração pública, conhecemos de perto isso. Eu conheço, por exemplo, fiz auditoria num município, no Vale do Ribeira, em que existia uma divisão por um rio, e como esse município tinha uma capacidade de turismo muito interessante, foi criado um município que hoje tem menos de 5.000 habitantes, e que não teria a menor necessidade de ter acontecido. Mas você chama a atenção para uma série de coisas que precisam ser discutidas. E é por isso que está tão difícil, principalmente no momento onde os parâmetros econômicos, principalmente relacionados à tributação, são fora do contexto total. Né? A pandemia 2020, 2021 e provavelmente 2022 não trarão a realidade das arrecadações que são necessárias para esse estudo. Né? Mas você coloca muito bem que é preciso fazer uma análise técnica significativa. Lamentavelmente, a gente tem que dizer isso, quando nós colocamos isso na mão do Congresso, existe um posicionamento político muito maior do que técnico. Nesse sentido, eu acho que uma das coisas que a Nancy coloca, por exemplo, é da importância de profissionais qualificados, economistas, administradores públicos que conheçam finanças públicas, de assessoramento aos nossos legisladores, porque eles vão até um local e dizem que o município não vai acabar porque ele tem um compromisso com o prefeito. Com todo o respeito a Marilena, não teria uma resposta técnica por parte do governador Geraldo Alckmin à época, porque ele era um virtual candidato à presidência da República. E isso não pode ser analisado do seu ponto de vista técnico. Né? Então, eu só venho aqui reforçar, o meu posicionamento, na verdade, é muito parecido com aquilo que o Paulo Guedes diz, levando em considerações aspectos técnicos, como você mesmo colocou. Municípios que são criados hoje, com a pandemia, Paulo, grande parte... Pois não. Não, eu já estou até com uma ideia aqui da gente fazer um seminário, um encontro para discutir isso. Você pode até participar também, se quiser, embora seja a Comissão das Mulheres. E a semana que vem nós teremos uma live, uma palestra com 2 sobre finanças públicas. Então, eu acho que seria muito válida essa discussão para um seminário, organizar, por que não? Tá bom, não, eu já fiz parte de vários eventos da Comissão de Mulheres, né? E, aliás, tenho um profundo respeito por todas as minhas colegas economistas, e um profundo respeito também, dentro da minha casa, minha esposa, uma profissional de altíssimo nível, minha filha,
Então, nós, sem as mulheres, na verdade, não somos absolutamente nada. Né? Verdade, verdade. Então, só para reforçar, mas, Eulália, essas discussões que são muito técnicas, né, e a gente não consegue fazer tão rapidamente aqui, poderia ser discutido um pouco mais à frente, né, para a gente trazer, e a gente até traduzir um pouco isso, né, para a sociedade, porque o nosso jargão técnico, por vezes, deixa dificuldade de entendimento. Quando nós falamos em cota à parte, contrapartida, a Marilene chamou muito bem a atenção da questão da lei de responsabilidade fiscal, que se preocupa, por exemplo, com impostos, porque isso existia, Marilene, existiam prefeitos que eles eram aguardados ansiosamente para assumir a prefeitura, porque eles iam lá dizer o seguinte, quem não pagou IPTU até ontem não precisa pagar mais. A partir da lei de responsabilidade fiscal, isso deixou de acontecer. Né? Então, eu vou, na verdade, aqui reforçar a importância do tema, a importância de terem, e é importante, na administração pública, vários cargos de altíssimo nível são as mulheres que ocupam. A administração pública foi tão criticada sempre como uma administração retrógrada, mas vários cargos de altíssimo nível, principalmente na área técnica, são as mulheres que ocupam. Secretaria de Finanças, Receita, etc, etc. Então, a minha posição aqui é a seguinte, eu, particularmente, sou favorável à revisão desses municípios, eu acho isso um absurdo, mas, absolutamente, isso não pode ser discutido no momento em que nós não sabemos nada de arrecadação para 2021 e para 2022. Aliás, a demanda pelos gastos públicos será enorme e o buraco vai ser muito grande. Então, isso tem que ser discutido mais à frente. Eu acho que essa PEC tem que ser, nesse momento, engavetada, tratada de um ponto de vista técnico, excelentes técnicos que nós temos no Brasil afora, para ser discutida mais à frente para redução do gasto público e otimização dos recursos em prol do cidadão, que, como você mesmo falou, é atendido lá na ponta pelo prefeito, não é pelo governador e nem pelo presidente da República. É isso. Muito obrigado pela participação. Não, Paulo, só uma pergunta. Você falou da remissão, das isenções aí, para você ter uma ideia, nós temos um município aqui imenso, deve ter mais, sei lá, quantos mil habitantes tem não, mas ele deve ter quase 1 milhão de habitantes. Entre 500 e 1 milhão, com certeza. Ele, até uns 3 anos atrás, ele dava isenção de IPTU para todo mundo, para qualquer pessoa. Então, assim, é uma renúncia de receita, a lei de responsabilidade fiscal, mas o pessoal faz vista grossa. Você que trabalha com município como eu, você deu o código tributário dele, vai cobrar do seu Zé da esquina, porque num banco, uma construtora, vai pagar aquele pouquinho ali, fora os domicílios fictícios, fora uma série de coisas. Eu sou a favor que tem de fazer uma revisão de município. Tem município que não tem a mínima condição de existir, mas eu sou contra de passar a régua no patamar, menos 5 mil habitantes, 10% de receita, e passar a régua. Eu acho que não. Acho que antes de fazer qualquer coisa, tem de conhecer. Eu também creio, tenho certeza, que a gente não pode pensar numa reforma tributária sem pensar em federação, que município queremos, porque aí vai resolver o problema também dos pequenos e médios e grandes municípios sobre também as receitas próprias, né? Então, numa situação, eu acho que a federação e a reforma tributária têm de caminhar junto. Não dá para fazer uma coisa só. Não sei se... Eu vou encerrar dizendo o seguinte, tem uma expressão de colocar o bode na sala. E depois você tira o bode. Eu acho que os 5 mil habitantes e passar a régua é um parâmetro para dizer o seguinte, ou a gente discute, ou a gente passa a régua. Porque também nunca iria se tomar essa decisão. Então, eu penso... E aí nós, economistas, administradores públicos, pessoal da área de finanças públicas, que nós também temos colegas administradores, etc., que, para mim, eu acho que os economistas que são os grandes profissionais da área pública. Temos que trabalhar em cima disso. Temos que trabalhar em cima disso, orientando os gestores públicos a uma gestão responsável, efetiva e eficaz e eficiente. Muito obrigado pela participação. Peço desculpa pela demora na minha colocação. E nós já começamos, Paulo.
Esse é um assunto, o Fórum das Mulheres, a Comissão da Mulher Economista já começou. Não pode deixar para discutir lá na frente. Já, vamos discutir, vai tomar a decisão lá na frente, mas a discussão se começa antes. Muito obrigada pela sua participação. Vamos ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta para a Eulália. Com relação ao cadastro de imóveis nesses municípios, eles têm cadastrado todos os imóveis, tanto imóvel urbano e rural, para fazer cobrança de IPTU e da coleta de resíduos? Eles têm, são organizados? Não, a maioria não tem a planta básica, não tem a planta básica, eles corrigem esse tributo, às vezes, muitas vezes, até ISS por decreto, porque às vezes o prefeito tem alguma divergência com a Câmara, a parte de legalidade dos municípios é bem perrengue, como vou falar o caso. E a parte do imposto dos municípios, a parte rural, esse imposto é da União, né, o ITR. O município pode fazer um convênio, mas eu não conheço nenhum município que fez convênio com a União para poder ajudar na arrecadação do ITR. Agora, o problema do cadastro da planta de valores, ela é aprovada pela Câmara, e isso aí não é uma parte técnica, eu não tenho muito conhecimento que esses municípios pequenos tenham essa planta corretamente, não, e atualizada de acordo com o valor de mercado, não. E ela também serve para o ITBI, né? Então, os valores são bem visórios. Boa noite, Nancy, coordenando aí. Boa noite, Marilena. Obrigada pelo convite. Eulália, estou acompanhando bem. Eu senti na pele tudo que vocês estão aí comentando, porque estava prefeita até 31 de dezembro de uma cidade de 2.300 habitantes, com tudo isso aí que vocês estão comentando. E, politicamente... Qual cidade? Chama Lourdes, no estado de São Paulo. Tá bom, obrigada. Politicamente, o Paulo tem razão no sentido que a soma realmente não bate. A Eulália tem razão, cada um tem uma razão numa parte, e agora eu vou defender os municípios. Então, por exemplo, assim, politicamente falando, o que é errado? Eu peguei uma prefeitura, como diz aí, com o sistema de CMS de IPTU todo travado, sem a questão dos imóveis registrados, não tinha coleta de iluminação pública, não tinha coleta de resíduos de lixo, né, de resíduos, toda desorganizada. Por quê? Porque os prefeitos que fazem essa atualização, eles passam a ser impopulares, porque isso vai cair no bolso das pessoas. Não se cobrava taxa de nada. Eu falei, não, eu quero o que é certo. O que é certo? Tanto é que eu fiz o convênio aí com o pessoal do Cresce para fazer o levantamento de bens imóveis da prefeitura, que nunca existiu. Eu fiz convênio com tudo que foi possível, sem custo, para isso desonerar o município. Fiz a correção do IPTU. Hoje cobra-se taxa de lixo, de resíduos sólidos, cobra-se taxa de iluminação pública, todo veículo da prefeitura que se usa para bens particulares, para pessoas particulares, cobra-se taxa. Aí eu preciso de um caminhão de areia na minha casa. Então, você vai lá e paga a taxa para o caminhão ir lá levar a areia para você. Só que isso torna o prefeito impopular, porque antes não cobrava. Bom, antes não cobrava porque a pessoa não respeitava a lei. Eu hoje ando dentro da lei, então eu estou fazendo segundo a Constituição, segundo tem que ser cobrado. Outra coisa, quando eu entrei, era 4% da arrecadação do que nós gastávamos. Eu saí com 9%. Então, eu aumentei 5% a nossa arrecadação com essas pequenas cobranças que precisam acontecer. Só que nós também somos injustiçados, sim. Por quê? Por exemplo, o meu Fundeb desconta 20% do meu FPM. Só que eu tenho poucos alunos. Então, mais do que o que eu gasto, mais de 50% volta para o Estado e para a União. E aí eu precisava reformar uma escola, eu não tinha dinheiro para reformar essa escola. Eu tinha que correr atrás do Estado ou da federação para fazer essa reforma. Então, assim, isso tem que ser realmente muito bem discutido, porque em certas partes nós perdemos muito. Se analisar hoje o que fica para os municípios das arrecadações de todos esses impostos federais,
nós ficamos com menos de 20%. Mais de 60% vai para a União, que não é responsável por nada, porque, na realidade, quem está no município é que sofre as consequências de tudo aquilo que acontece. Então, tudo tem que ser realmente muito bem discutido, não é difícil os prefeitos aumentarem essas arrecadações, desde que eles deixem a politicagem de lado e façam o que é correto. Muitos não têm muita informação. Uma outra coisa que eu penso que poderia gerar economia seria a diminuição de cadeiras de vereadores. Por exemplo, Lourdes, o mínimo são 9. Independente da quantidade de habitantes de 5 mil para baixo, o mínimo são 9. De repente, por que não 5? Já seriam 5 salários a menos. Né? Lourdes tem sessão a cada 15 dias, e tem um jurídico que recebe um salário altíssimo para ficar 4 horas lá. Então, de repente, talvez isso não fosse correto. Vá no dia da sessão, ou 2 dias antes, trabalha por hora e não por mês. Então, são coisas que precisam realmente ser pensadas, porque muita coisa realmente não acontece da maneira correta. Lourdes, o salário de prefeito é bem em conta, o salário de vereador é baixo, mas a gente tem cargos que sofreram incorporações, que a gente não... O prefeito indica porque ele é amigo, ele vai para o cargo de chefia, depois aquilo é incorporado dentro do salário dele, e no fim ele está quase ganhando mais que o prefeito e com responsabilidade muito restrita. Penso também que realmente esse não é o momento de discutir isso por conta de tudo isso que está acontecendo, que nós estamos vendo que parou tudo, mas tem que ser muito bem discutido, sim. Acho que defendo muitos municípios, não concordo com extinção, desde que pelo menos 10% eles arrecadam, porque também existem muitas cidades, como foi dito aí, com mais de 5 mil habitantes, que não arrecadam nem 5% dos gastos que têm. Então, esses 10% também não seria realmente um parâmetro legal. Mas tudo tem que ser muito pensado. Parabéns pela iniciativa, parabéns por essa discussão, que isso não fique só no âmbito político, mas que vá, sim, para outras esferas, porque tem que ser um aglomerado junto. Pessoas de cidade grande concordam que acabe com os salários e cargos dos municípios pequenos. Só que o salário desses 132 aí municípios, se juntar o do prefeito e o dos vereadores, não dá 1/5 dos gastos que o nosso Estado tem com os deputados federais. Então, olha, será que não seria necessário também diminuir a quantidade de deputado federal? Enfim, tem muita coisa a ser pensada. Olha, obrigada pela sua contribuição. Eu acho isso também, tem muita coisa para se discutir no Brasil. Aí é um monte, é um leque enorme. A nossa hoje é dos municípios. Então, tem municípios e municípios. Eulália, você quer responder para ela? Eu que já estou me adiantando. Eulália? Olha, é um prazer. Eu já estou me respondendo para ela. Gisele, é um prazer você vir corroborar com a gente o que acontece. E essa parte de que o prefeito não cobra, ele também é beneficiado, porque ali é clientelismo político. Isso tem de acabar, porque ele também é o prefeito de uma pequena cidade, ele que é dono do comércio, ele que é dono da concessionária de veículos, é dono de posto de gasolina, ele é dono quase de tudo ali. Muitos municípios é assim. Então, ele não tem interesse, já que vem de mão beijada, né? Tanto a outra parte do ICMS como o FPM, ele fica ali quietinho, não vou cobrar de ninguém, vou fazer minha política da boa vizinhança. Mas não é isso. Quando ameaça, como o Paulo falou, que o Paulo também conhece essa realidade, é porque já não tem mais jeito. Ou tem arrecadação até 2023, ou tem arrecadação própria, 10% até 2023, ou vai acabar, porque as outras cidades estão mantendo essa situação. Porque eu não creio que uma cidade com menos de 1.000 habitantes pode ser chamada de cidade. Nós temos prédios que um síndico administra um prédio de 5 mil habitantes, né? Então, assim, aquela estrutura pesada, 9 vereadores, uma cidade de 700 e poucas pessoas, com Câmara, com secretário do prefeito, isso aí, gente, não tem condição de manter. E outra coisa, né? E sobrecarrega, porque não tem condição de ter um hospital, não tem condição de nada. Então, vai mandando as transferências per capita muito altas, mas na hora que tem uma demanda, como a saúde, compra uma ambulância e manda
para a cidade pequena. Eu creio que tem de dispensar essa parte, tem vários municípios que não têm condição de ser município, mas não é uma dosagem, vão passar a régua. Mas os prefeitos estão aí fazer igual a Gisele, né? Aumentar a arrecadação própria, pode ver que ela cobrou taxas, ela cobrou preços, preço público, né? O preço público é aquele serviço que você vai ali e quer que faça para você, você paga, né? A contribuição para coleta de resíduos sólidos, né? A taxa de iluminação pública já é cobrada, porque vem junto com a conta de luz. Isso não é gerenciado pelos municípios. Será que o repasse da concessionária de energia é o mesmo? Esse município pequeno não faz. Tem aquele índice pequeno lá da quarta parte do Estado, ele não quer nem saber se vai fazer o trabalho de apresentar algum levantamento para o Estado. Ele já tem aquele índice. Quem fica correndo atrás de um centésimo são os municípios maiores. E tem também, as cidades médias também, a gestão pública é muito ruim. Então, a gente tem de resolver isso. Eu tenho algumas propostas, Nancy, posso falar? Então, você sabe que a minha pergunta era essa. Qual a proposta para resolver esse impasse, tendo em vista que a maioria dos prefeitos é contra? Quais as suas propostas? Mas é a política, né? Então, eu falei por isso que eu pedi, vamos fazer a minha ideia de os conselhos pudessem abraçar uma parte técnica. É lógico que a decisão também, tudo é política, mas a gente mostrar para os outros municípios que a gente está pagando a conta. Então, se todo mundo tem uma fiscalização severa, como tem esses grandes municípios, vamos pegar o pequeno também, porque eu já trabalhei, lá tem muito domicílio fictício. Tem município na região Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, vem para cá que você não vai pagar ISS, só as taxas. Aí os municípios, um domicílio fictício que dá um trabalho danado para descaracterizar o estabelecimento nesse município. Então, só para que a gente comece, não tem nada fechado, eu acho que todo mundo tem de participar, trazer, igual a Gisele trouxe para a gente, a vivência dela no pequeno município. Eu vou trazer algumas propostas para a gente começar, porque eu acho que isso dá um seminário de discussão dos municípios. Então, eu vou colocar algumas propostas. O reequilíbrio da federação depende da garantia da autonomia financeira municipal, principalmente das receitas próprias. Não tem ente federado que fica de pires na mão, né? Eu quero deixar aqui o meu repúdio dado à interpretação dada ao parágrafo do artigo 160 da Constituição, que dá à União e aos Estados o poder para reter recursos constitucionais compulsórios, que compromete, né, o equilíbrio do município. Eu que tem uma outra parte, as transferências voluntárias, igual a Gisele falou, que tem que esperar transferir do governo federal, do governo estadual para reformar uma escola, isso tem de passar, tem que diminuir isso. As transferências voluntárias seriam esporádicas, bem assim esporádicas mesmo, e em situações realmente especiais, com critérios e objetivos pré-estabelecidos, né? E a gente poderia também fazer convênios regionais, porque não adianta mais o município ser uma ilha, a gente não consegue ser uma ilha. Então, aquelas práticas, né, administrativas de eficiência, né, que foi que a Gisele fez no município, eficácia, efetividade, que vão dar esse verniz de legalidade, né? Principalmente a transparência democrática, porque a maioria dos municípios acha que transparência é só publicar lá o orçamento. Não, a transparência é muito maior do que uma mera publicação de dados, né? A participação social nessa parte, né? Outra coisa que a Gisele colocou é o desvio do arbítrio, né? O desvio do poder, os caprichos dos legisladores de ocasião, o desvio de finalidade, aqueles municípios que não querem legislar, não querem cobrar aquelas receitas de competência deles. A gente tem também, os municípios são muito carentes. Então, nós temos aperfeiçoamento das administrações municipais de arrecadação. Mas não tem jeito de a gente tratar os municípios todos iguais, a gente pegar o pessoal lá da administração do pequeno município dá um curso que seria para abranger todos os municípios. Então, vamos aperfeiçoar, um aperfeiçoamento para aquele direcionado a esses municípios, né? Então, nós temos não sei se a Gisele encontrou isso, um despreparo técnico por parte de muitos municípios, por vários motivos. Eles não têm como arrecadar.
Porque não adianta, eles não têm pessoas, às vezes, a competência, não tem competência tributária para arrecadar, não sabe o código tributário, não tem experiência ou nem conhecimento para aumentar essa arrecadação. Então, eu também falo em reequilíbrio, né, da participação global da arrecadação, deixar esse 70% da arrecadação, quase 70%, nas mãos da União, né? A gente tem que fazer isso. A gente tem que regionalizar os interesses, né? Com o incremento do associativismo e cooperação intermunicipal. E o efetivo controle social. Esse efetivo controle social que eu bato. A gente que está no município, a gente tem de controlar onde está o nosso dinheiro, para onde o nosso dinheiro está indo, né? Então, é isso que eu tenho de falar. Eu espero eu acho que é muita coisa, a gente tem que fazer mesmo um seminário, e que, antes de qualquer coisa, olhar isso, porque é aquela coisa, passar a régua e mostrar para todos os municípios que não é só acabar com os municípios pequenos. Isso afeta todo mundo. A gente tem de ver uma nova administração, um novo olhar para o município. Ele não é isolado, principalmente nas regiões metropolitanas também. Não dá para ficar, por exemplo, um problema do córrego aqui, que vem do outro município. Não adianta fazer saneamento aqui nesse córrego aqui se ele está vindo de outro município. Então, a gente tem que fazer uma gestão compartilhada. Então, é isso que eu tenho que trazer hoje, porque o assunto é muito extenso, a gente vai prolongar para a noite inteira e vai cansar todos vocês. Eu tenho muito a agradecer, não sei se alguém quer mais pergunta, ou a Nancy quer fazer mais alguma pergunta, muito agradecer o convite, foi um prazer encontrar todos vocês. Olha, Eulália, nós estamos com o horário já mais adiantado, mesmo porque atrasou um pouquinho para começar, culpa minha, por causa da minha conexão. Eu quero agradecer muito, muito, muito você, a sua disponibilidade de nos atender para um assunto tão importante, tão... Eu acho que economista tem que discutir essas coisas, sabe? Eu sou a favor de todas as prefeituras terem um economista. Não precisa ter salário de funcionário público, não. Pague por hora, sei lá como for, não sei. Mas eu acho que isso é bem de economista, por isso que eu quis. Infelizmente foi por live, mas não vai faltar oportunidade da gente se encontrar, de fazer um evento, de você participar ao vivo em cores, que para mim tudo ao vivo em cores é 1000 vezes melhor. Mas por enquanto não dá, tá bom? Agradeço muitíssimo e a sua atenção, agradeço a todos os participantes, que tudo dê certo e a gente vai se falando. Tá bom? Obrigada, muito obrigada. Foi um prazer falar com todos e todas. Obrigada a você, tá? Um beijo. Fica com Deus. Obrigada a todos. Com Deus também.